Mateus 4, 1 e 2, eu vou mostrar o que o diabo fez com Jesus. Se ele fez com Jesus, nós estamos isentos. Ele pode fazer com você, pode fazer comigo. Vamos lá? Mateus 4, olha só, gente, o que o diabo fez. Vamos lá. Diz assim, ó. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, gente, tinha suas necessidades físicas. Olha só, Jesus, o próprio, olha que ousadia. Você pensa que é poderoso? Porque conhece Bíblia, pratica a Bíblia e conhece a batalha espiritual e tem autoridade. Cuidado! Muitos já foram provados nessa pandemia, nessa crise que o mundo está vivendo. Para mostrar qual é a sua estrutura. E eu digo qual é: pó. Nós somos pó. Agora preste atenção. O diabo, ele tentou Jesus aqui, gente. Jesus, ele estava 40 dias sem comer e sem beber. É normal que ele sinta fome. Então uma necessidade o quê? Física, não é? Agora, por que Jesus estava jejuando? Por causa de uma necessidade espiritual, porque ele ia começar o ministério dele, não é? Você vê que você tem que entender as suas necessidades primordiais, não é? E você tem que conhecer também tudo e ter uma visão geral. Mas deixa eu completar aqui. Teve fome. Então Jesus aqui, ele fez o quê? Ele teve fome. Agora, Jesus, ele foi tentado, não é? E aí eu mostro para você, ele foi tentado a perder a visão. Ele foi tentado a perder a visão. É aonde eu quero chegar. Não perca a visão, porque é a visão que vai levar você a uma vida bem-sucedida. Não saia do centro da vontade de Deus. Ei, sabia que se Deus quer você nesse quartel, e por causa de algumas necessidades você sai para buscar, porque o outro está oferecendo para você, mas não era para você ir, porque você não consultou toda a palavra, e aí você saiu do centro da vontade de Deus. Você pensa que vai fluir? Vai não, gente. Vai não. Deus tem, para cada um de nós, Deus tem um quartel certo. O quartel que eu falo é a placa denominacional. Se foi Deus que colocou aqui, então só saia se Deus mandar. É onde que muitos estão quebrando a cara. Agora, observe aqui. Olha agora o versículo 3. Olha como o diabo entra agora em ação. Porque mostrou que Jesus estava com fome. Era uma necessidade física. Olha o diabo como vai direto nas nossas necessidades. Trazendo uma visão dele, não é de Deus. Vê, vamos lá. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pão. Primeiro, ele chama a atenção dele por uma necessidade. Depois, ele traz dúvida de quem ele é, se ele está no centro da vontade de Deus, se ele está no lugar certo. De quem ele é, porque ele é Jesus, ele é o próprio Deus, e ele tem uma missão, e ele veio para cumprir essa missão. É onde o diabo quer tirar o nosso foco. Essa pandemia está tirando muita gente da missão pelo qual Deus chamou, saindo de ministério, por causa da crise, saindo de igreja, e daqui a pouco não percebe que a situação dele não melhorou, piorou. Permaneça no lugar até Deus dizer, pode sair, e vá para ali. Olha aqui, outra coisa. A gente observa que ele fez o quê? Ele tentou Jesus, ele levou Jesus a focar, não é? E depois ele disse, manda que essas pedras se transformem em pão. Primeiro ele tenta trazer dúvida. Ei, primeira coisa que o diabo vai trazer para você, dúvida. Você... Pega aí o microfone, passou. Então, você precisa ter mais. Aí Jesus dá uma resposta para ele. Então, não precisamos, gente, provar a ninguém quem somos. A própria Bíblia testifica quem você é. Entendeu? A gente precisa entender que a verdade de Deus, ela testifica quem você é, o que você pode, o que você tem e até onde você pode ir. A própria Bíblia. Você não precisa orientação de ninguém para isso. Você precisa da orientação da palavra para isso. Porque tem pessoas que saem das orientações que estava pela palavra, e vai buscar orientações de outros para suprir uma necessidade sua, egoísta,
que está prejudicando todos ao seu redor, e isso não é de Deus, porque Deus não vai trazer, gente, confusão, Ele vai trazer paz. Agora, preste atenção, versículo 4, eu vou mostrar o posicionamento de Jesus, que é o posicionamento que temos que tomar quando formos tentados. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é da boca do homem, da religião, da denominação, ou daquilo que tem lógica. Muitas vezes a lógica do homem vai contra as verdades absolutas do Criador. E é onde você erra e sai do centro da vontade de Deus. Então, o posicionamento nosso é esse, não é? Nós devemos estar na palavra, em toda a palavra, não é? Outra coisa, a gente observa que o diabo, ele usou um texto aqui isolado. Ele usou a palavra de Deus, um texto isolado. Ei, você não tem que ouvir a palavra pela boca do diabo, não. Porque o seu Deus é vivo e mora em você através da pessoa do Espírito Santo. Você tem acesso a essa palavra. E mesmo que se não tivesse, o Espírito Santo falava com você. Porque Ele está falando com muitos aí nos lugares que a igreja é perseguida. O que é que eu quero dizer com isso? Você deve escutar a palavra de Deus pela boca de Deus. E não pela boca de outros, que às vezes é instrumento do diabo, para satisfazer a necessidade que você tem. Entendeu? Então, preste atenção. Você tem que ter uma visão geral. A outra coisa, aqui, eu vou correr porque está quase no tempo, mas versículos 5 e 6. Então, primeiro, não esqueça, não é? O posicionamento que nós temos que tomar é o que Jesus está nos ensinando com a sua própria prática. Qual é o ensinamento que Jesus nos ensina aqui? Esse posicionamento é estar na palavra, porque ele diz, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra. O que é que eu quero dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso? Que às vezes nós focamos somente a necessidade, se for material, física, espiritual, às vezes poder, aí que a gente se desvia, e emocional, por causa de um trauma, busca somente uma igreja que trabalha nessa área. Ei, você tem que ter toda a palavra. Aí você vai usar o quê? O diabo usa o quê? Visão. Mostra uma pedra e diz, olha, tu pode transformar. Ele queria que Jesus quebrasse os princípios da própria palavra. Ele é ousado, gente. Ele fez isso com Jesus, vai fazer com nós. Tem feito com nós. E ele usa, e ele leva Jesus a lembrar da fome, não é? Mas Jesus toma um posicionamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Agora preste atenção. O versículo 5 e 6, mais uma tentação. Ele vai tentar Jesus de novo. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o penáculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Onde era a tentação do diabo agora? O diabo usa um texto isolado para levar a Jesus exibir poder. E é o que muitas vezes nós achamos que essa igreja prega a palavra. Eu quero buscar uma igreja que só prega o poder. Entendeu? É onde quebra a cara. Está buscando focando apenas num ponto, deixando de focar toda a palavra. Porque, gente, quando você foca só um ponto e toma decisões erradas, você vai se frustrar. A sua vida não será bem sucedida. É como eu disse aqui, o mais importante é como vai terminar. Então, cuidado com as suas escolhas. Cuidado! Cuidado, presta atenção hoje, busque a Deus, veja se você está no centro da vontade dEle. Veja se você estava prestes a sair do centro da vontade dEle. Veja se você está indo contra aqueles que Deus colocou como líderes. Porque a verdade não é a palavra do líder. A verdade é a palavra de Deus que o líder está ensinando. E que é o melhor para você. Outra coisa, ele aqui foi tentado no poder. A gente observa aqui, ó, está escrito, isolou um texto e mandou Jesus pular. Tu vai ver agora a manifestação do poder. Jesus, gente, a gente observa aqui que Jesus, ele toma mais um posicionamento. Agora a gente precisa entender que nós não temos que provar a ninguém, nem ao diabo, não é? O poder. Porque o poder não pertence a você nem a mim, pertence a Deus. E esse poder é liberado de acordo com aquele que está no centro da vontade dele, vivendo toda a palavra. Então, não é o diabo, às vezes é o diabo que está querendo provar você, e o diabo está usando pessoas para provar você.
Então, qual é o seu posicionamento? O posicionamento de Jesus está no versículo 7 e é esse que Jesus está nos ensinando. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você quer exibir poder, aí você está tentando a Deus. Se Deus quiser te usar num poder, é Ele que vai ser glorificado, não é você. Então, observe outra coisa aqui. A gente vê o posicionamento de Jesus. Jesus, Ele vive e Jesus pratica toda a palavra para nos ensinar. Se Ele fez isso e você diz que é discípulo dEle, então você tem que conhecer toda a verdade dEle, praticar toda a verdade dEle para ter uma vida bem sucedida. Cuidado com suas decisões. Olha, o maior campo de batalha está aqui, ó. É aqui. Você sente, você vê, você toma as decisões aqui. Cuidado. Cuidado que é aqui que você vai ter vitória ou derrota. Cuidado com as suas decisões. Olha mais olha mais uma tentação aqui do diabo, versículo 8 e 9. O diabo não para não, gente. Ele tentou em todas as necessidades de Jesus. Entendeu? Se Jesus focasse somente nas necessidades dele e não em toda a palavra, Jesus não tinha cumprido a sua missão e eu e você não estávamos aqui adorando a Deus. Porque ele venceu todas as tentações, venceu o diabo. Ele foi à cruz, não porque o diabo matou, mas porque ele quis. Porque como ovelha muda, ele morreu para que nós tenhamos perdão dos pecados. E hoje estamos na presença do Todo-Poderoso. Deus está aqui entre nós. Deus está dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. Olha aqui, mais uma tentação, 8 e 9. Vamos lá. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Gente, olha o que ele leva a Jesus. Jesus não tinha nada, gente. A Bíblia diz que Jesus não tinha nem um travesseiro para colocar a cabeça, não tinha nada. E o que o diabo faz? Muitas pessoas estão buscando fama, riqueza, glória deste mundo. Você não é cidadão deste mundo. Você não está aqui para render glórias a você. Você está aqui para render glórias ao Senhor. Então, todas as decisões que você tem que tomar, tem que glorificar a Deus. Agora, observe que o diabo, ele mostra as riquezas. Por que ele disse isso? Porque Adão e Eva, quando pecou, entregou a ele. Por isso que ele age neste mundo. Ele oferece riqueza. Tem gente que faz até pacto com ele para ser rico. Mas veja o final dessas pessoas. Preste atenção. Ele tentou Jesus também aí. Ele tentou Jesus numa necessidade, o quê? Eu vou falar aí, entra a física, mas sempre usando o quê? Visão, audição, porque ele está falando. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você vê, com o que ouve. Não é? Cuidado com o que você está recebendo, cuidado com as suas necessidades, não foque só nela, foque tudo em Deus, que Deus conhece a tua necessidade. E Ele vai suprir cada uma delas, da forma dEle, no tempo dEle. Porque Ele vai ser glorificado, Ele não dá a glória a seu ninguém, nem denominação, nem igreja, nem a líderes nenhum. A glória, o louvor e a adoração, porque tudo vem dEle, para Ele são todas as coisas. Olha aqui. Então, ele foi tentado mais uma vez, não é? A gente precisa entender que só em Deus que nós temos uma vida bem-sucedida. Mas você precisa focar somente a palavra, e toda a palavra, e viver toda ela. Então, vida bem-sucedida só em Deus. E o que é que o diabo quer? Você vê que o diabo, ele lança a palavra. Cuidado que o diabo pode estar usando pessoas para dizer, é isso mesmo, meu irmão. Tem pessoas que vai dizer, ó, a visão é essa. Focando apenas um ponto, tirando toda a palavra. Cuidado onde está a sua visão, onde está seu foco. Porque você pode estar agora fora do centro da vontade de Deus, destruindo a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua sociedade. Eu vou terminar aqui para ler mais um versículo que diz Mateus 6, 31 a 33. Presta atenção o que diz aqui a palavra do Senhor. Mateus 6, 30. Diz assim, ó, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentis é quem procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe, presta atenção, o vosso Pai Celeste sabe
o que necessitais, que necessitais de todas essas coisas. Aí ele diz aqui no 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, é tão claro. Olha, portanto, não vos inquieteis dizendo que... Sabe o que é que essa pandemia, o que é que essa crise, ou crise que a gente passa, nos leva a focar somente naquilo que a gente está necessitando no momento. E às vezes é aí onde a gente erra, porque não focamos toda a palavra, focamos somente naquilo. E ouvimos o que não deveríamos ouvir, ouvimos e nos entrega uma visão errônea para sair do foco, e você sai do centro da vontade de Deus. Então, o que é que a Bíblia diz aqui? Você não é gentil, você está agindo igual, se é crente, está agindo igual ao mundo, às pessoas do mundo, agindo igual a um gentil. Então isso é pecado, entendeu? Onde é que está a fé? Porque na hora que você fica inquieto com as suas necessidades, e foca somente as suas necessidades, você está trocando as suas necessidades pela fé que você tem em um Deus, que tem poder, conhece cada uma delas, e vai suprir, porque Ele promete, é uma promessa dEle, Ele vai suprir. Agora, olha aqui essa palavra, a gente precisa entender que o que tem que se cumprir na minha vida, não é a minha vontade, o meu querer, o meu realizar. O que tem que se cumprir na minha vida é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Preste atenção outra coisa aqui. Mateus 4 e 10 diz assim, ó. Mateus 4 e 10. Então, Jesus lhe ordenou. Isso é continuando lá, a tentação, né? Agora, há o posicionamento aqui que Jesus toma. Mais um posicionamento, quando ele mostra o reino deste mundo. Então, Jesus lhe ordenou. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Gente, vocês entenderam que Jesus está nos ensinando, diante de uma visão errônea, ou focando apenas uma necessidade, e tirando toda a palavra de Deus, o foco de toda a palavra de Deus. Olha, e às vezes a gente está errando dentro da igreja. Por quê? Porque o nosso posicionamento está errado. O posicionamento de Jesus é o seguinte, ele diz, retira-te, Satanás, não é? Porque está escrito, tudo Jesus foi para a Bíblia. Jesus não saiu. Jesus nos ensina que a gente tem que ter toda a palavra e tomar qualquer decisão tem que ser pela palavra. Se uma decisão vai contra alguns princípios de Deus, não tome, o final vai ser infeliz. Agora, olha só, teu Deus, aí ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestarás culto. Quando você ouve pessoas que não deviam ouvir, usando até a palavra, distorcendo ela, usando parte e distorcendo, texto fora do contexto. E aí você ganha, aí ele te dá uma nova visão. E aí ele vai dizer, agora sim, só eu tenho essa visão. Vou sair dali porque ninguém tem visão. Agora sim, só eu tenho a verdade. Porque o povo lá não conhece a verdade. Agora sim, agora eu achei o que eu queria, egoísmo. Pensa só nele. Aí daqui a pouco uma confusão se manifesta no meio dele. Isso não é de Deus não, gente. O final vai ser infeliz. Para você ter uma vida bem sucedida, você tem que ter uma visão geral de toda a palavra. E aí, é onde a gente erra. Aí você não sabe que você não está adorando mais a Deus, sabia? Você sabia que quando você sai do centro da vontade de Deus, você está deixando de adorar a Deus para adorar quem? Religião, visão que alguém te deu, uma mensagem distorcida. É sério isso. Você deixou de adorar a Deus. Você está adorando as coisas desse mundo. Porque o seu foco é nas coisas desse mundo. Você não é ímpio para focar as coisas desse mundo. A Bíblia diz que você tem que buscar o reino de Deus, né? E a sua justiça em primeiro lugar na sua vida. Agora, Deus que conhece a tua necessidade vai suprir cada uma delas, porque Ele prometeu aqui nesse versículo que a gente leu. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas tuas necessidades eu vou suprir. Como? Não quero entender. Só creia que Ele vai. No tempo certo, da forma certa, porque é Ele que será glorificado, não será placa denominacional, não será líderes, não será crente, é Deus que vai ser adorado. Agora, presta atenção, quando nós estamos ensinando a palavra aqui, é porque nós gostamos de ensinar toda a palavra. Aí tem gente que não está satisfeito, porque não está suprindo uma necessidade egoísta dele, ele busca em outras fontes, vai quebrar a cara, não vai ter um final feliz. Olha só, eu vou encerrar aqui com mais um versículo,
que esse posicionamento de Jesus, esse último que a gente leu agora, não é? Aí ele termina dizendo cultuar só a Deus. Não é? Tudo que todas as suas decisões tem que glorificar a Deus. Se a sua decisão, você perceber que o resultado dela não vai adorar a Deus, a sua decisão está errada. Se você fizer, não vai ter uma vida bem sucedida. Outra coisa, a gente precisa entender que para a gente tomar essas decisões, nós precisamos ter uma mente renovada. E a gente já leu aqui, bota de novo aí, Romanos 12, 2, só para a gente entender como é o nosso posicionamento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a sua vontade, de Deus, e toda a palavra. Terminando, voltando para cá. Olha aqui. Tiago 4,3. Bota aí Tiago 4,3, eu vou ler bem rápido aqui. Diz assim, ó. Preste atenção. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Gente, que palavra forte. Não sei se vocês entenderam, não é? A gente às vezes está pedindo a Deus para esbanjar-nos, entendeu? Para os nossos prazeres. Porque se Deus respondesse a sua oração, Deus não ia ser glorificado. Era só para o seu prazer. Só para o seu prazer. Você não percebeu que essas crises que você está passando hoje é para buscar somente a Deus e toda a sua palavra, porque Ele está forjando o teu caráter, a tua maturidade, porque Ele tem algo tão grande para fazer. Gente, o avivamento está aí, você vai alcançar se crer, e Deus vai te usar num poder, para que as nações saibam que há um país chamado Brasil, cujo Deus é o Senhor. Olha só, a gente olha aqui esse versículo que a gente acabou de ler, e o que é que a gente vê aqui? Nós devemos glorificar a Deus em nossas decisões, conforme a palavra. Porque senão nós vamos estar agindo como ímpio, buscando apenas nossos prazeres. Olha o versículo, voltando aqui para, ainda em Tiago, aliás, 7, 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Gente, o que esse versículo está dizendo é o seguinte, que o que falta em nós é uma sujeição completa a Deus. Se sujeite a Deus, até em tudo, se sujeite a Deus, não é? Porque só assim nós vamos resistir e vencer as tentações que o diabo se levanta contra nossas vidas. Olha outra coisa, ele se chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Sabe quando é que a gente se distancia de Deus? Quando a gente sai do centro da vontade de Deus, e buscamos as necessidades egoístas, focando apenas uma necessidade, e desfocando toda a verdade de Deus. E aí a sua mente, ela não vai ser renovada nunca diante das escolhas e das decisões que você tem que tomar. Então ele diz, purifique as suas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele está dizendo, se arrependa do seu pecado, se purifique, porque é a minha palavra que vai renovar a tua mente, para você tomar as decisões certas, porque o final que eu tenho para você é as promessas que eu deixei na minha palavra. Então conheça toda a palavra, viva toda a palavra e desfruta de tudo que está na palavra, porque foi Deus que deixou para cada um de nós. Olha só, o que é que a gente vê aqui? Que o problema não está na crise. Não, nosso problema não está na crise, gente. Não sei qual é a crise que você está falando. O seu problema não está aí. O seu problema não está no diabo, não. Quem é o diabo? Ele já foi vencido. Entendeu? Ele já foi vencido. Então o problema não está no diabo. Então, onde é que está o problema? A falta de sujeição a Deus. Gente, às vezes nós trocamos o mais importante pelas nossas necessidades.
O que é que eu quero dizer com isso? Trocar o mais importante pelo urgente. Vamos dizer, o urgente hoje é a despensa que está vazia. Isso é urgente, não é? É uma cura na alma de um trauma, ou uma angústia, ou então uma doença que você está passando, uma depressão. Isso é urgente. Mas o mais importante é Deus. É o seu relacionamento com Deus. O mais importante é se sujeitar a Deus, porque quem está no controle da doença ou de qualquer problema e das crises é Deus. Quem tem a última palavra para todas essas coisas é Deus. E é Deus que tem promessa, e Ele é fiel e vai fazer se cumprir em você. Então, busca o mais importante. E aquilo que é urgente, entrega na mão de Deus, confia nele, descansa, porque o mais é Ele que vai fazer. Agora, eu vou encerrar aqui. Gente, eu ainda tenho mais um versículo, 2. Eu vou ser bem rápido. Olha, com isto, só finalizando agora, depois da tentação de Jesus, a tentação e o posicionamento, vocês aprenderam. Agora, vamos lá, o que aconteceu no final. Olha o resultado do posicionamento de Jesus. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Gente, quando nós conhecemos toda a palavra, vivemos toda a palavra e tomamos as nossas decisões pela palavra, e que essa decisão vai glorificar a Deus. Deus criou os anjos e vai liberar. Creia que já foi liberado agora. Se você tomar um posicionamento agora para nos servir, Deus libera os anjos para trazer recado, para trazer o que a gente precisa. A Bíblia diz que Jesus foi suprido por tudo, de tudo. Porque não diz a Bíblia o banquete que ele comeu, mas eu imagino o banquete que aqueles anjos trouxeram para ele. Olha o final feliz. Então, quando eu coloquei o tema visão para uma vida bem-sucedida, é que você tem que ter uma visão geral da palavra para ter uma vida bem-sucedida diante das suas escolhas, o seu posicionamento. Então, vamos lá. Só mais um versículo. Então, você precisa praticar a palavra, não é? E viver a palavra. Agora, o último versículo é Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, gente, está ensinando aqui, deixou na palavra de Deus para nos ensinar, que nós não temos que estar presos no que já passou, não temos que estar presos no que está acontecendo diante das crises e pandemia. Não, você precisa focar o quê? Você precisa ter um alvo, foco, visão, foco. Deus te converteu e te chamou com um propósito. Gente, você é um vocacionado, todos os vocacionados têm uma missão a cumprir aqui na terra. E você pode perder essa missão se você desfocar a palavra, a vontade de Deus e o propósito pelo qual Ele te chamou, te converteu e te colocou como adorador. Cuidado! Tem gente que está deixando o ministério, saindo da igreja, buscando por causa das suas necessidades, focando apenas em uma coisa. Foque tudo, porque tudo que Deus tem que fazer com você, Ele vai fazer. Foque toda a palavra, foque, como eu falei no começo, não é? Você tem que, Deus nos criou com o que, gente? Eu falei aqui, então você tem que focar com o que? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Agora vem as necessidades primordiais que nós fomos criados, necessidades espirituais, emocionais e físicas. Foque tudo na palavra. Agora, eu queria dizer, dentro desse contexto aqui, nós não devemos viver uma vida de lamentação diante de tudo que a gente está vivendo, mas uma vida de adoração. Nós devemos prosseguir para o alvo, não é? Focando somente Deus e a sua palavra. Quando a gente entende isso, a gente entende que o que Deus preparou e determinou para nossas vidas vai acontecer. Quando nós fazemos isso, o nosso final será feliz. Nós vamos ter uma vida bem-sucedida. Então, cuidado com a questão de ouvir, de ver, de sentir, de tocar e experimentar, não é? Então, você precisa entender que as suas decisões vai trazer um resultado. E esse resultado tem consequências. Eu queria orar neste momento. Vocês podiam ficar em pé? Deus amado, obrigado pela Tua palavra e a orientação dela. Obrigado, Senhor, porque entendemos hoje que o Senhor levantou líderes para nos orientar.
E esses líderes, Senhor Deus, que estão dentro de um contexto geral de toda a verdade absoluta, nós temos que respeitá-lo, honrá-lo e ouvir os seus conselhos. Deus, nós precisamos conhecer a base de tudo. E essa base está na palavra. Ó Deus amado, toma a tua igreja agora nas tuas mãos. Ajuda-nos a continuar. E se não estamos, leva-nos a estar no centro da vontade do Senhor. Deus, ajuda-nos a focarmos com a renovação da nossa mente, através da tua palavra, para não focarmos naquilo que é errado, ou naquilo que é egoísta, ou naquilo que vai trazer prejuízo no final. Ajuda-nos, Espírito Santo, que essa palavra verdadeiramente traga um renovo, que a mente de todos nesta manhã venha a ser renovados, para que a partir de hoje, seus ouvidos sejam ungidos para ouvir somente a voz de Deus, para que a sua visão seja ungida somente para contemplar a presença gloriosa do Senhor, para que os seus lábios sejam ungidos para abrir, louvar, glorificar e adorar e agradecer. Que o Senhor unja, Senhor Deus, o nosso tato, para que nós possamos tocar em tua glória e sentir o teu poder. Então toca também nos nossos sentimentos. Deus, toca também, Senhor Deus, da nossa alma, porque tu conheces a necessidade dela. Libera uma unção de cura e restauração desta alma, trazendo paz, alegria, conforto e restauração. Senhor Deus, toca também, Senhor Deus, no nosso espírito, para que estejamos cheios da tua presença e vivenciando, Senhor, o teu agir através de toda a tua palavra. Toca também, Senhor Deus, aleluia, no nosso físico, trazendo cura e suprindo cada uma necessidade que temos materialmente falando. Mas que tudo isso seja com um único objetivo, que o Senhor seja glorificado. Ser conosco, continua conosco e nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.